Povo, seguinte, antes do vídeo começar, vou pro final pra voltar pro começo, fazer que nem alguns filmes, né? No final do vídeo eu falei a respeito do que eu vou falar agora, eu tô gravando separado. Esse vídeo é longo, mas ele tem muita informação para ser anotada para vocês fazerem um estudo externo, tendo em vista que o estudo aqui é um resumo. Então eu realmente te convido a ficar até o final. Isso não é pegadinha, não é para ganhar audiência, não. Eu cagueando para isso. O lance aqui é estudar. Então fica até o final e anotem tudo, porque tem informação pra caraca. Bora pro estudo. Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à bagunça do estudo. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre o período do governo JK até o golpe de 64. Lembrando a vocês que esse é o estudo do livro História Concisa do Brasil. Tem uma playlist aqui no canal com ele todo destrinchado por partes. Também eu em outros textos acadêmicos que eu faço, né, resumo. Vai na seção de playlist que tem uns bem interessantes lá. Os que costumam cair mais, né, em edital de concurso. A dinâmica aqui é bem simples. O texto que está aparecendo aí para vocês também está aparecendo aqui na minha tela. E eu vou trabalhar esse texto, até virar mais um pouquinho para cá, de forma dinâmica com vocês. Beleza? Bom, pessoal, apresentações feitas, né? Desculpa até ser bem rápido. Pra galera que acompanha aqui o canal sabe que eu tô gravando hoje do meu trabalho, né? Então eu consigo um tempo vago para poder, dentro do possível, continuar o estudo. Bom, simbora, gente. O que acontece? Durante o governo do JK, durou de 56 até 61, o clima aqui no Brasil ele era bem mais tranquilo do que nos anos anteriores. Né? Depois do governo do Getúlio e do choque, né, que foi causado pelo suicídio do próprio Getúlio em 54, muita gente sentia que assim, o país estava finalmente entrando nos trilhos. A economia cresceu rápido, né? O próprio JK resumiu isso, né, no famoso lema 50 anos em 5, cara. Foi basicamente o lema fundamental, principal da proposta de governo dele. Dá uma olhada mais a fundo que é interessante. Ou seja, a ideia era basicamente fazer o Brasil se desenvolver em poucos anos, que ele normalmente levaria décadas, né? E assim, a construção de Brasília do zero mesmo, né? Exatamente no centro do país, virou um grande símbolo dessa proposta de progresso, desse sonho de modernização que o JK estava se propondo a fazer. As Forças Armadas, gente, principalmente o Exército em geral, eles aceitavam a democracia e eles também não queriam acabar com o regime democrático naquele momento, né? Só que assim, a democracia que eles aceitavam era uma democracia com certos limites, gente. O foco deles, na real, era manter a ordem, evitar os conflitos internos. No vídeo passado eu falei que o exército estava cheio de conflitos internos, né? E acima de tudo, gente, guarda aí, combater o comunismo, gente. O comunista era visto como, assim, uma grande ameaça naquela época. Era a prioridade do exército. Mesmo assim, com essas propostas, né? Acabei de falar, no vídeo passado eu falei bastante sobre os motivos que estavam deixando o exército desunido. O exército não continuava 100% unido, gente. Tinham divisões internas, eu separei aqui para vocês. De um lado, estavam os oficiais nacionalistas, anota aí que é legal. Eles defendiam mais autonomia para o Brasil, né? E alguns até tinham mais simpatia pelas ideias de esquerda, né? E até mesmo diálogo com os comunistas. Guardou? O outro lado, gente, estavam os chamados purificadores da democracia. Pelo nome você já tem ideia que é a galera mais hardcore, né? Esses caras aí, eles achavam que a democracia estava sim em perigo. Para eles um golpe militar poderia ser necessário para poder impedir o crescimento dos sindicatos e de quem? Do comunismo. Acabei de falar, a prioridade máxima do exército era combater o comunismo. Ou seja, assim, apesar do clima de progresso, de estabilidade do governo JK, já tinham, né, tensões, conflitos de ideias, né, que mais tarde isso tudo aí ia ajudar a explicar, né, a crise política que o país viveu nos anos seguintes, gente. Quando o JK ele virou presidente, uma das prioridades dele foi diminuir a desconfiança dos militares. Justamente isso, né? Para isso aí, ele defendia a ideia que, assim, juntar o desenvolvimento econômico com a ordem, né,
Isso aí podia mostrar que o país podia sim crescer sem virar uma bagunça, né, ou sem cair nas garras do comunismo. Já falei, os militares temiam pra caramba isso, né? Eu tô enfatizando bastante que pra guardar. A prioridade máxima dos militares naquela época era combater o comunismo. O JK ele também fez questão de agradar as Forças Armadas, gente, em pontos considerados pontos práticos, gente. Ó, se liga. Aumento de salário, ele investiu no reaparelhamento dos militares, ou seja, armas, equipamentos, estrutura, também colocou os militares em cargos importantes dentro do Estado, né, como por exemplo na Petrobras e também no Conselho Nacional do Petróleo. Isso tudo assim ajudava a manter os militares mais tranquilos, mais alinhados com as ideias do governo, né? Um cara-chave, guarda aí, nesse processo, gente, foi um cara que eu já falei um pouco sobre ele aqui, o general Henrique Lott, né, que ele foi o ministro da guerra durante basicamente todo o governo do JK. Ele funcionava, gente, como uma espécie assim de, vou colocar entre aspas, tá, um freio mediador dentro do exército, né? Ele evitava os radicalismos, né, garantia apoio do exército ao presidente, né, às ideias do governo. Na política, gente, o JK ele se sustentava numa aliança entre dois partidos, o PSD e o PTB, que, dominavam basicamente o Congresso. Essa aliança ela funcionava, só que ela estava longe de ser uma aliança perfeita, gente. O PSD ele representava um getulismo mais moderado, né, mais ligado às elites, os políticos tradicionais e também a máquina do Estado. E o PTB ele tinha um getulismo mais popular, mais próximo dos sindicatos, né, dos trabalhadores urbanos. Para essa parceria dar certo, os dois lados eles precisavam evitar os exageros, né? E o JK ele foi bastante habilidoso nisso. Ele conseguiu manter esse equilíbrio, segurar os conflitos entre os partidos durante a maior parte do governo. E, cara, isso não era muito fácil, né? Quanto à política econômica, cara, girava basicamente em torno do chamado Programa de Metas. Guarda esse nome. Era basicamente assim, um grande plano que ele tinha 31 objetivos, né, focados nas áreas consideradas essenciais para o país crescer. Qual eram essas áreas? Energia, transporte, alimentação, indústria de base, né, e também educação. Claro, a gente não poderia deixar de falar da construção de Brasília, né, que era o grande símbolo desse governo, né, virou a meta mais simbólica de todas, né. Dá uma olhada no plano de metas, nesses 31 objetivos, né? Muito importante. Não vou falar dele na íntegra aqui não. Vamos lembrar que isso aqui é um resumo, né? Nesse modelo aí, o Estado ele investiu pesado em infraestrutura. Estradas, usinas, energia elétrica, né? Isso aí acabou ajudando a puxar a industrialização. O JK assim, ele não teve medo de poder abrir espaço, né, para o capital estrangeiro, coisa que o Getúlio já estava ali, né, segurando na corda. Ele trouxe empresas de fora para poder investir aqui no Brasil. Isso aí beneficiou, gente, principalmente os setores como a indústria automobilística, a siderurgia e também produção de energia, né? Resultado foi um crescimento rápido. Entre 55 e 61, gente, a produção industrial, assustem-se, aumentou cerca de 80%. Ultra absurdo. O PIB cresceu num ritmo muito alto também, né? Melhor até, gente, do que a média dos outros países da América Latina. Um dos maiores símbolos disso, gente, foi a chegada das montadoras de carro no ABC Paulista. A região, basicamente, assim, mudou completamente. E nisso o Brasil ele entrou de vez no que era chamado de civilização do automóvel, né? O que era isso? Um modelo de desenvolvimento muito dependente de rodovias de carro e de petróleo. Na memória da galera, esse período aí, gente, ele ficou marcado por muito otimismo, né? Por obras grandiosas. O maior símbolo, já falei algumas vezes, foi a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960, que foi uma cidade assim completamente moderna, né? Ela foi planejada e arquitetada por Oscar Niemeyer, um nome bastante famoso, né? E o Lúcio Costa. Mesmo com as críticas da UDN, né? E da oposição, que era liderada pelo Carlos Lacerda, outro nome que eu já falei bastante aqui, Brasília acabou virando, gente, um grande ícone mesmo do governo JK e da ideia toda de progresso daquela época. Durante o governo do JK, gente, o movimento sindical ele começou a mudar, né? Mesmo que essas mudanças
elas só ficassem mais evidentes, mais claras, no começo dos anos 60. Já no governo do João Goulart, né, com o crescimento dos trabalhadores organizados, ficou evidente que o modelo sindical oficial, né, que era controlado pelo Estado desde a era Vargas, já não estava mais dando conta de todas as demandas que estavam entrando. Por conta disso, gente, surgiram organizações paralelas aos sindicatos oficiais. Elas eram criadas pelos próprios trabalhadores para poder, assim, ser mais uma força política. Um exemplo citado aqui no texto, gente, foi o Pacto de Unidade Intersindical, né, da sigla PUI, P-U-I. Ele foi fundado em São Paulo em 55 e ele buscava unir vários sindicatos. No Rio, gente, surgiu o Pacto de Unidade e Ação, PUA também, né, o PUA, que atuava principalmente entre os funcionários públicos e os trabalhadores dos ditos serviços essenciais, né? Energia, transporte e tudo mais. Ele foi importante, gente, porque ele ajudou a preparar basicamente o caminho para o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, que depois ele ia ter um papel, né, decisivo nas grandes greves durante o governo do João Goulart. Todas essas siglas, cara, esses movimentos, são importantes anotar para estudar mais a fundo depois, tá? Prosseguindo, gente, em paralelo a isso, né, o sindicalismo ele passou a se concentrar mais, né, nos setores ligados ao Estado, onde já tinha tradição, onde já tinha mais espaço de atuação. Em contrapartida, teve dificuldade de entrar nos setores mais modernos da economia, como, por exemplo, a indústria automobilística, né? Isso aí aconteceu tanto por causa da cultura sindical mais antiga, né, tanto quanto pelas novas formas de organização de trabalho, né, traduzidas pelas multinacionais, né, que dificultavam bastante, inclusive, as ações dos sindicatos. Apesar de todo o otimismo, né, da imagem de progresso, o governo JK também teve problemas econômicos bastante sérios, gente. Principalmente nas contas do governo e nas relações comerciais com o exterior também, gente. O Estado ele gastou muita grana com o programa de metas e com a construção de Brasília, indiscutivelmente, né? Uma obra monumental, a gente está falando de construir uma cidade que era para ser a cidade modelo, né? Se tornou a capital do país, né? É até hoje. Ao mesmo tempo, o Brasil começou a vender, né, os seus produtos por preços relativamente piores no mercado internacional, os chamados termos de intercâmbio, né? Esses termos de intercâmbio que pioraram, né? Tudo isso aí, gente, fez o déficit público crescer bastante, gente, chegando, vocês terem uma ideia, cerca de 4% de todo o PIB em 57, foi hardcore. A consequência mais sentida, gente, foi a inflação, que subiu bastante, né? Chegou a absurdos quase 40% em 59. Isso aconteceu por alguns motivos. Vamos lá. Gastos elevados do governo, política de manter o preço do café, que envolvia imprimir mais dinheiro, né? Consequentemente o valor da moeda cai, e o crédito fácil dado pelo setor privado, né? Isso tudo estimulava o consumo e investimentos, só que também aumentava a inflação. Diante de todo esse cenário aí, né, teve mudanças na equipe econômica. Em 58, José Maria Alckmin saiu do Ministério da Fazenda. No lugar dele entrou o Lucas Lopes, enquanto Roberto Campos, estudem esse nome, assumiu um papel central no BNDE, gente. Os dois tentaram colocar em prática o plano de estabilização, anotem para olhar depois, né? Cujo objetivo desse plano era frear a inflação, né? Mas sem abandonar totalmente a ideia de crescimento, a ideia de desenvolvimento, ou seja, o desafio era segurar, né, a bagunça financeira sem parar o motor da economia. Um baita desafio. O plano para poder controlar a inflação ele deu ruim porque muita gente era contra. Cada grupo tinha o seu medo específico, né, ou o seu interesse. Alguns setores, gente, eles até ganhavam dinheiro com a inflação. Então, assim, não queriam mudar nada, né? Os trabalhadores organizados, eles ficaram desconfiados, achando que esse plano podia ser um acordo, né, com o imperialismo e que, no fim das contas, quem ia pagar a conta seriam os salários. Exatamente, os salários. Já
os empresários da indústria, né, e os cafeicultores, eles reclamavam porque o governo apertou o crédito, né, e mexeu no câmbio, que atrapalhava os negócios dessa galera, né. Para piorar, quando a gente acha que a parada já está no buraco embaixo, sempre tem como piorar, o governo ele também tentou negociar um empréstimo, gente, de 300 milhões de dólares com o FMI. E isso aí virou um problemão grande político em 59, né? Ficou assim impossível de sustentar e o Juscelino ele acabou rompendo com o FMI e jogando basicamente esse plano fora, né? Essa ruptura, gente, até recebeu apoio dos partidos, de grupos importantes aqui, né? O PTB e o PCB também, né? O próprio Luiz Carlos Prestes e a Fiesp, né? Até mesmo a cúpula militar teve apoio, né? Só que assim, na prática, gente, isso não empolgou a população, não. O povão não ficou satisfeito. Nesse clima todo desgastado aí, o país ele foi caminhando para a eleição de 3 de outubro de 60, né? No qual o Jânio Quadros apareceu como um grande favorito, enquanto o General Lott, né, apoiado pelo PSD e também pelo PTB, acabou mostrando fraquezas, né, que acabaram enfraquecendo bastante a candidatura dele. Entre 45 e 60, gente, muito mais gente passou a votar no Brasil. O número de eleitores praticamente dobrou, gente, saiu de cerca de 6 milhões para quase 12. Isso aconteceu principalmente porque as cidades elas cresceram e as pessoas começaram a se interessar mais por política. Foi nesse cenário aí que aconteceu a eleição de outubro de 1960, né? O Jânio Quadros ganhou com 48% dos votos, bem à frente do General Lott, que ficou só com 28%, e do Adhemar de Barros, que teve ali aproximadamente 23% dos votos. Com a derrota do Lott, o João Goulart acabou eleito vice-presidente, né? Isso era comum naquela época, porque assim, o sistema permitia que o presidente e o vice eles fossem de partidos e projetos políticos diferentes. Isso aí já criava tensão, né? Desde o começo do governo. Imagina só, pô, você é presidente, tu é de um partido político que tem ideia X, teu vice oposto. Pô, já estava anunciado o problema aí, a merda já estava anunciada aí. Bom, a vitória do Jânio foi vista como uma esperança de mudança, né? De renovação mesmo, né, para a política. Essa eleição, gente, ainda tem um peso histórico grande, né? O que acontece? Foi a última eleição direta para presidente antes do longo período sem voto direto, né? Que só terminou lá em 89. A posse do Jânio em Brasília passou aquela sensação do agora vai, agora a coisa anda, né? De um novo começo. Só que assim, o governo dele logo mostrou que era todo torto, cheio de contradições, gente. Por um lado, ele adotou medidas moralistas, né, bem populares, tipo assim, proibir o lança-perfume no carnaval, acabar com a briga de galo e tudo mais. Isso aí agradava a parte da população e reforçava aquela imagem de político linha dura, né, que ele tinha. Por outro lado, nas decisões políticas de verdade, né, ele conseguiu assim desagradar todo mundo ao mesmo tempo. O cara conseguiu, sim, a esquerda e os conservadores. Ele conseguiu desagradar os dois lados, né? Na política externa, o Jânio ele quis mostrar independência, né? O exemplo mais chamativo foi quando ele condecorou Che Guevara em 61, né? Isso assim caiu basicamente como uma bomba, principalmente para o UDN, que assim ficou furiosa, né? com esse gesto, né? Na economia, ele desvalorizou a moeda, cortou os subsídios, né? Tentou segurar os gastos do governo também. O resultado foi imediato aonde? No bolso do povo, gente. O preço do pão e dos combustíveis disparou. E tu mexeu no bolso do povo, tu fez a merda feder de verdade, né? Essas medidas aí, gente, até agradaram o FMI, os bancos estrangeiros, né? O governo do Kennedy. Mas assim, dentro do Brasil, o Jânio estava politicamente isolado, né? Ele não tinha uma base firme no Congresso, vivia brigando com os partidos, né, com os governadores, até mesmo com os antigos aliados dele vivia brigando. Esse cara politicamente foi um grande fiasco. E o resultado foi um governo cada vez mais instável, sem a mínima sustentação. A crise explodiu de vez, gente, quando o Jânio renunciou do nada
no dia 25 de agosto de 61, importante anotar. Assim, ele falou que a renúncia dele foi por conta de forças terríveis. Pois é, forças terríveis, mas quase todo mundo entende isso como uma mistura de instabilidade pessoal, né, com uma tentativa de blefe político que deu completamente errado, né? Ele achou que assim voltaria mais forte. E, pô, não foi o que aconteceu. O cara só fez cagada, né? Pela Constituição, quem tinha que assumir era o vice dele, João Goulart. Só que assim, uma parte dos militares não queria deixar isso aí acontecer não, né? Com medo de que o governo dele abrisse espaço pro comunismo. Vamos lembrar lá do começo. O comunismo, o pior inimigo dos militares. A prioridade dos militares era combater o comunismo. Ele estava viajando para a China naquela época, teve o lance que ele condecorou o Che Guevara, né? Isso só aumentou toda a desconfiança. Os militares já estavam como? Isso aí é treta. É treta. O comunismo vai reinar aqui, né? A reação veio, gente, do sul, né? Daqui do Brasil. No Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, esse nome conhecido por alguns, ele liderou a chamada campanha da legalidade, defendendo que a Constituição fosse respeitada, gente. Ele contou com o apoio do Terceiro Exército, o que deu um peso real para esse movimento, né? Para evitar um golpe, né, ou até uma guerra civil, o Congresso ele inventou uma saída assim de meio termo, né? Ele mudou o sistema de governo e implantou um parlamentarismo, gente. Assim, o Jango ele pôde tomar posse em 7 de setembro de 61, só que com poderes bem reduzidos, né? Foi uma solução ali improvisada, né? Feita assim só para poder esfriar a crise política naquele momento. Agora, galera, vamos falar sobre a crise do regime e o golpe de 64, pessoal. No começo do governo do João Goulart, ficou claro que os movimentos sociais estavam crescendo, né? Principalmente no campo, né? Isso aí também não surgiu do nada, gente. Entre 50 e 64, as cidades cresceram bastante rápido, né? A indústria avançou pra caramba. Isso aí mexeu muito com o campo, galera. Mexeu muito mesmo, né? Com a terra ficando mais valorizada, muitos donos de terra passaram a expulsar os poceiros e apertar ainda mais, né, as condições de trabalho. Isso aí, consequentemente, gerou revolta pra caraca entre os trabalhadores rurais. Foi nesse cenário aí, gente, que surgiram, anota aí, as ligas camponesas, a partir de 55, lideradas por um cara chamado Francisco Julião. Dá uma olhada nesse camarada aí. Elas lutavam basicamente, gente, para poder defender os camponeses contra a expulsão das terras, o aumento abusivo dos arrendamentos, né, e as práticas injustas, como, por exemplo, o cambão. O que era o cambão, né? Era basicamente trabalho forçado sem pagamento. Anote isso aí. As ligas cresceram, principalmente no Nordeste, estados Pernambuco e Paraíba, ganharam bastante força política também, né? Principalmente nesses lugares. Só que assim, nem todo mundo da esquerda pensava igual, não, né? No primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, gente, que rolou em Belo Horizonte, novembro de 61, a propósito, as ligas elas entraram em choque com os comunistas, porque cada grupo tinha uma ideia diferente sobre o que deveria vir primeiro, o que deveria ser prioridade na luta no campo. Essa agitação social ela acabou não ficando só no campo. Em março de 63, o governo aprovou o Estatuto do Trabalhador Rural, que foi assim, realmente um avanço grande, né? Porque ele levou direitos básicos para o campo, pô, salário mínimo, férias, descanso semanal, coisas que antes só existiam nas cidades, cara. O camponês não tinha direito de nada, de porra nenhuma. Os estudantes também, eles entraram pesado na política, né? Organizados pela UNE, guarda essa sigla também. Eles ficaram assim mais radicalizados, né? Deixaram só de protestar por educação, passaram a se envolver diretamente nas disputas políticas do país, né? Até mesmo a igreja, cara. A igreja começou a mudar também. Ela continuava sendo anticomunista, né? Mas passou a se preocupar mais com a desigualdade social. Isso aí, gente, foi muito influenciado pela encíclica, anota aí, Mater et Magistra, que foi publicada
em 1961 pelo Papa João XXIII, né, que defendia mais justiça social. Essas mudanças aí, gente, causaram divisões também dentro da própria igreja. A igreja passou a apoiar mais a sindicalização do campo também. Desse processo aí, gente, também surgiu em 62 a AP, Ação Popular, que era formada por jovens da Juventude Universitária Católica, né? Essa AP tinha orientação socialista e também atuação política bastante intensa, né? Até ela ser reprimida depois do golpe de 64. Pessoal, eu sei que na história política do Brasil tem muita sigla, tem muito partido, não é fácil de guardar isso tudo, mas mais uma vez, né, isso aqui é um resumo, eu não tenho como me aprofundar em cada um desses grupos, então eu tô falando para vocês, anota e vai pesquisar por fora, entendeu? Vai pesquisar por fora para poder fortalecer esse conhecimento, né, de vocês, que é muito importante. Prosseguindo aqui, gente, quando o João Goulart tomou posse, o populismo, né, que o Getúlio começava bastante com o populismo, né, voltou com força, né, só que assim, num contexto bem mais tenso do que na época do velho Getúlio, né. A pressão social era muito maior, gente, trabalhadores, estudantes, movimentos populares mais organizados, né, e tudo isso cobrava mudança muito mais rápida, né. O governo do Jango tentou se sustentar numa aliança grande, né? O Estado, os trabalhadores organizados, os intelectuais e os setores nacionalistas das Forças Armadas e também a chamada burguesia nacional, gente pra caramba, né? A ideia, assim, que unia tudo isso era, anota, o nacionalismo e as chamadas reformas de base. Gente, essas reformas aí incluíam coisas grandes, né? Também polêmicas, né? Ó, reforma agrária e urbana, dá direito de voto aos analfabetos e aos praças das Forças Armadas, né? Além de medidas econômicas mais nacionalistas, com maior controle do Estado, gente. Ao mesmo tempo, o movimento sindical ficou também muito mais ativo politicamente. Em 62 foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, e o número de greves basicamente explodiu, né? O número de greves basicamente explodiu, foi terrível. Reformulando, o número de greves basicamente explodiu. Pronto. De 31 greves em 1958 para nada mais nada menos do que 172 em 63. Muito mais coisas, gente. Caramba, foram mais do que 10 vezes o número de greves, né? Quem curte as exatas faz o cálculo aí de proporção. A maioria dessas greves aconteceu, gente, no setor público e fora de São Paulo. Guarda aí. Esse clima todo, né, acabou gerando muita empolgação entre os líderes sindicais que se sentiam fortes, né, mais influentes. Só que também criou um outro problema sério, gente. Os sindicatos ficaram muito dependentes do governo e essa fragilidade ficou bem evidente depois, quando o regime caiu em 64, né? Toda essa estrutura, obviamente, desmoronou junto, foi de ralo. A mobilização social, gente, veio junto com uma polarização ideológica forte pra caramba, né? Que, assim, já não cabia mais dentro dos partidos tradicionais. As posições ficaram, assim, mais de ideia contra ideia, né? Do que de uma briga pessoal. O PTB cresceu pra caramba nesse período, né? Ele acabou puxando muitos votos que antes iam pro PCB, que era ilegal. E também, gente, se beneficiou do crescimento das cidades e do discurso nacionalista. Dentro do próprio PTB surgiu o chamado Grupo Compacto, né? Esse Grupo Compacto ele defendia reformas sociais mais radicais, reformas de base, que incluíam, já falei, né, reforma agrária mais radical, reforma urbana, reforma eleitoral, também o voto para os analfabetos, né, reforma educacional, um monte de coisa, nacionalização, intervenção do Estado, né, regulamentação sindical e trabalhista. Eu sei que eu já falei isso tudo, gente, mas aí, passa aquela canetinha, anota, bota os tópicos aí no bloco de notas, é muito importante.
Na UDN, gente, que era majoritariamente contra o Jango, também teve divisão. Apareceu a chamada Bossa Nova, não a música, né? Essa Bossa Nova era um grupo que aceitava as reformas de base, só que assim, a maior parte do partido se alinhou com setores militares, né? Contrários ao governo, participou da Ação Democrática Parlamentar, que fazia oposição dura, né, ao Jango. O PSD também rachou, né, a Ala Moça, que foi criada em 55 e reformada, né, por nomes como o Renato Archer, não sei como é a pronúncia certa, e esse aí eu sei a pronúncia, Ulisses Guimarães, defendia, né, posições mais nacionalistas e depois ajudou a reformar a Frente Parlamentar Nacionalista, gente. Enquanto isso, a própria esquerda também estava se dividindo, né? Depois da crise do stalinismo, né? Que foi provocada pelo relatório do Khrushchev, no movimento comunista, né? Acabou rachando, surgiu o PCdoB, que era mais alinhado com a China e com a Albânia, né? Enquanto o PCB seguiu assim, uma linha mais moderada, né? Tentando colaborar com o governo do Jango. Ao mesmo tempo em que os governos sociais cresciam, gente, dentro das Forças Armadas ganhou uma força chamada Doutrina de Segurança Nacional, né? Que ela vinha muito da Guerra Fria e do impacto da Revolução Cubana. A ideia básica, gente, era que assim, existia uma guerra revolucionária em andamento, né? Não só com as armas, mas envolvendo toda a sociedade, né? Que o objetivo final dessa guerra seria o quê? Implantar o comunismo. Com esse pensamento aí, gente, muitos militares passaram a achar que o exército ele não podia ficar, né, somente nos quartéis. Né? Para eles, as Forças Armadas tinham que atuar o tempo todo na política para poder o quê? Proteger a nação, proteger a sociedade desse monstro que estava tentando se instalar aqui no Brasil. Essa doutrina aí, gente, foi elaborada principalmente na Escola Superior de Guerra, a ESG, foi criada em 49, né, com influência francesa e também norte-americana. Um dos nomes mais importantes, inclusive, desse pensamento aí, gente, foi o general Goldberry, ou Golbery, né, do Couto e Silva. Quem souber a pronúncia correta, por favor, me ajude. Além disso, gente, tanto civis quanto militares, eles começaram a se organizar juntos. Surgiram instituições como o IPES e o IBAD, gente, que defendiam um governo forte para poder combater, né, o que eles chamavam de bagunça populista, né? O IBAD, pra vocês terem ideia, a gente chegou a receber financiamento da CIA. O buraco era embaixo. Esses grupos aí, eles passaram a pressionar a gente ainda mais por uma saída autoritária, né? Especialmente assim, à medida que o governo do Jango ficava ali cada vez mais instável, né, com relação ao controle político. O João Goulart começou o governo com poderes limitados, né, porque o país estava no parlamentarismo, comentei sobre isso, né? Quem mandava mais no dia a dia, gente, era o primeiro-ministro, né, Tancredo Neves, né? Nesse comecinho aí, o Jango ele tentou, né, ir com calma, mantendo uma postura mais moderada, mais democrática. Só que essa limitação incomodava pra caramba. Por conta disso, né, começou-se uma campanha muito forte para poder antecipar o plebiscito, gente, que decidiria se o Brasil ia continuar no parlamentarismo ou ele voltaria ao presidencialismo. Esse processo aí veio acompanhado de crises políticas, greves, né, até de rejeição pelo Congresso do nome do Santiago Dantas, né, para poder chefiar o governo, né, que mostrou assim como o sistema estava travado, gente. As eleições de 62 deixaram bastante claro que o centro e a direita ainda eram fortes, né, vencendo em estados bastante importantes, né. Só que mesmo assim, gente, a esquerda teve vitórias simbólicas, né, como por exemplo o Miguel Arraes em Pernambuco e o Brizola no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 63, finalmente o plebiscito aconteceu. Resultado, gente, foi que assim, cerca de 9,5 milhões de votos rejeitaram o parlamentarismo. E o presidencialismo voltou, né? Com os poderes restaurados, o Jango montou um novo ministério,
E ele misturou, né, nomes da chamada esquerda positiva, né, tem uns nomes aqui citados, Celso Furtado, o Santiago Dantas, né, como um reforço na área sindical e também militar, né. A ideia era segurar o governo e tocar, né, as reformas num país cada vez mais dividido politicamente, né, cada vez mais tenso. A partir de 1960, a economia brasileira começou a desandar, galera. A inflação disparou pra caramba, saiu de cerca de 26% em 60 e chegou a quase 55% em 62, enquanto a economia crescia cada vez menos. Para tentar segurar essa crise, o Celso Furtado ele lançou o Plano Trienal, gente. Essa ideia era uma ideia ambiciosa. Era fazer a economia crescer, avançar nas reformas sociais e, ao mesmo tempo, controlar a inflação. O problema é que assim, o plano ele ficou sem apoio de quase todo mundo. Quem ganhava com a inflação, obviamente, foi contra. A oposição não queria consertar nada, né? Queria mesmo era derrubar o governo. Os trabalhadores rejeitaram qualquer tentativa de segurar os salários, óbvio, eles eram os que mais sofriam. E do lado de fora, os credores internacionais também não confiaram muito no plano, né? O resultado foi que o plano não saiu do papel como ele era esperado, né? Em meados de 63, a inflação continuava alta, né? O crescimento do PIB tinha caído para apenas 1,5%. E o próprio governo, né, acabou admitindo que o plano trienal tinha fracassado, né? Para piorar ainda, teve o aumento, gente, de cerca de 70% nos salários do funcionarismo, né? Que assim acabou jogando mais lenha na fogueira, né? Da inflação. Diante da crise econômica, o Jango trocou parte do ministério, né, em 63. Ele tirou o Santiago Dantas da Fazenda e colocou Carvalho Pinto, tentando passar assim uma imagem de mais moderação na economia. Só que assim, isso aí não acalmou o país não, gente. Muito pelo contrário, a política ficou ainda mais radicalizada, né? No campo, muitos grandes proprietários começaram a se armar, né, com medo da reforma agrária, né? Ao mesmo tempo, as ligas camponesas e os sindicatos rurais continuavam crescendo, especialmente depois que o Congresso, em outubro de 63, rejeitou a proposta que permitia desapropriar terras, né, sem indenização prévia. Isso assim frustrou bastante a esquerda, né? Aumentou a tensão. Dentro da própria esquerda, gente, o Brizola passou a criticar a lentidão e as indecisões do Jango. Ele começou a organizar os grupos para poder resistir a possíveis golpes, né? Defender medidas mais radicais, como, por exemplo, a convocação da Assembleia Constituinte. Enquanto isso, do outro lado, a conspiração militar estava avançando, gente. Generais importantes, Humberto de Alencar, Castelo Branco, né? Eles começaram a aparecer como líderes desse movimento, né? Episódios aqui, gente, como por exemplo a revolta, né, de sargentos e cabos em Brasília em setembro de 63. Isso aí aumentou mais ainda o medo da quebra da hierarquia militar, né? Serviram inclusive de argumento para poder acelerar os planos contra o governo. No começo de 64, o Jango ele resolveu ir para frente com as reformas de base, né, mesmo sem apoio do Congresso. Para isso aí, ele passou a usar decretos, né, também organizou grandes comícios. O mais famoso, gente, foi o de 13 de março no Rio, com cerca de 150 mil pessoas, onde ele assinou decretos ligados ao petróleo e também à reforma agrária. A reação dos setores conservadores veio rápido, né? Em 19 de março aconteceu em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso aí reuniu, gente, algo em torno de 500 mil pessoas, né? Era uma manifestação contra o governo, as reformas, né, que muitos viam como uma ameaça comunista. E ao mesmo tempo a situação dentro das Forças Armadas conseguiu também ficar ainda pior, gente. A revolta dos marinheiros em março e algumas decisões do governo foram vistas assim como uma quebra de hierarquia militar, né? Acabei de falar sobre isso e acabou deixando muitos oficiais indignados. No dia 31 de março, o general Olímpio de Mourão Filho
Ele colocou as tropas na rua em Minas e esse movimento aí deu início ao golpe que se espalhou rapidamente pelo país. No dia 1º de abril de 64, o João Goulart finalmente deixou o poder. Com isso aí, gente, acabou a experiência democrática que tinha começado em 45 e começou o regime militar autoritário. O golpe se consolidou porque o governo assim, já estava muito desgastado, tinha perdido, né, apoio popular, tinha perdido apoio sindical, né? Setores moderados das Forças Armadas acabaram aderindo, né, à conspiração e aí o golpe rolou. Bom, muita informação. Muita informação. Acho que esse foi o capítulo com mais nomes e siglas, com mais informação para o estudo externo de vocês que eu gravei até hoje. É um vídeo longo, é um capítulo longo, mas, pô, muito importante. Muito importante mesmo. Tô até pensando até em gravar uma chamadinha separada para colocar no começo, porque, cara, tem muita informação para vocês estudarem e eu espero estar colaborando com o estudo de vocês. Depois de falar pra caramba, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Bons estudos. Se você tiver algum conhecimento complementar, comenta aí. Se tiver alguma indicação de leitura, cara, história política do Brasil dá muito pano pra manga. Tem muita coisa para ser estudada. Se tiver algum assunto específico, um artigo, um texto, cara, deixa aí que eu dou uma lida nele, faço uma resumida pra gente poder trabalhar aqui. Todo mundo sai ganhando. É tanta informação que eu fico até meio desorientado. Forte abraço a todos, valeu, falou, até a próxima. Bons estudos, fui.